Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores, ou boa tarde ou boa noite, eu não sei em que hora você está vendo esse vídeo, mas sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Crer, um podcast na qual vai desbravar as entrelinhas do conhecimento da teologia e do reino de Deus, do Evangelho de Cristo. É isso? Maravilha? Esperamos que sim, né? E o nosso propósito aqui hoje, e no decorrer desse podcast, é lhe trazer ferramentas para que você consiga fazer uma autoanálise. Se o que você acredita desde a sua infância é realmente bíblico ou às vezes é um aprisionamento mental imposto pela religião. Então, esse é o nosso papel, tenho certeza que vai edificar a sua vida. E para começar, já no primeiro, com chave de ouro na abertura, nós teremos aqui um dos maiores teólogos brasileiros na atualidade, se não o maior, se me permite. E vamos apresentar aqui agora então com vocês, ele é formado em pedagogia pela Universidade Estadual do Paraná, pós-graduado em teologia pela PUC-Rio, mestre em história pela Universidade Federal Rural Rio, palestrante, atuou como editor e revisor pela CPAD e escritor de vários livros premiados. Que isso, hein? Que honra, hein, meus amigos? No primeiro podcast... Uma bagagem gigantesca. Mas com vocês, César Moisés. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É bom estar com vocês aqui nessa mesa e principalmente abrindo esse episódio, né? Episódio do Pode Crer. Com certeza aí, mais um excelente projeto para contribuir com conhecimento, com conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vocês vão produzir e vai ser bênção. Maravilha. Primeiramente, uma honra receber o senhor aqui, tá? E já também apresentando o resto da bancada, aqui juntos, meros mortais pecadores em busca do conhecimento, eu vou deixar com que cada um se apresente, começando pelo nosso irmão em Cristo aqui, Luciel. Maravilha, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está falando, que você está assistindo, né? Eu sou o Luciel, sou um estudante, né, que há muito tempo já vem lendo e se interessando pelos assuntos que são a base da fé cristã, né, através da escola bíblica dominical já desde o início e depois ensinar e agora vendo a necessidade da graduação, visto o interesse mesmo que acabou surgindo e olhando para o corpo de Cristo, vendo a necessidade de você ter mais e mais pessoas capacitadas nessa área, para que a gente consiga sempre caminhar por terreno sólido, que a gente consiga sempre manter aquilo que realmente a Bíblia propõe como sendo verdadeiramente a palavra de Deus e a base de uma fé sólida, né, que vai fazer a gente caminhar. Então é isso, eu sou alguém que acredita que a igreja ela possa contribuir muito mais para a sociedade através dessa vida e desse equilíbrio entre o espiritual e o material e as pessoas entenderem que você não precisa separar as duas coisas, você consegue manter um equilíbrio e caminhar de forma sólida. A palavra acredito que seja essa. Então, da minha parte... Maravilha, maravilha. Por agora, nosso irmão em Cristo aqui, Tomézão. Fala pra nós aí, Tomé. Eu quero que você se descreva para o público. Então, o que acontece? Eu nasci em berço evangélico, né? Nasci em berço evangélico, fui criado na igreja. E por um bom período do meu tempo na minha vida, participei de adolescente, cantei nas crianças, cantei nos jovens. Fui até professor da escola bíblica dominical. E de um certo tempo, de uma hora para outra, comecei a enxergar, observar coisas ali que não começou a fazer muito sentido. Então eu comecei a tomar um caminho que não estava me alimentando muito bem e eu fui para teologia, fazer faculdade como uma forma de buscar resposta, né? Buscar conhecimento para ver se alguma coisa faz sentido, né? E estamos em busca do sentido, de algo que faça... Maravilha, temos vários perfis aqui. Tem feito sentido já? Vamos cortar se sair briga ou não?
Essa deve ser uma revelação, né? Que ele dava aula de escola Não, isso bíblica. daí, isso daí pra mim agora. Isso daí foi um embarque no peito Deve ter agora. utilizado muita revista Dessa eu Escola não Dominical que sabia. foi editada por mim, né? Provavelmente. Tá explicado. Legal, Então. tá explicado as perguntas. 2009 a 2019, né? Benção pura. Não, foi depois. Foi depois? Foi depois. Maravilha. E para finalizar as apresentações, o nosso irmão em Cristo aqui, fique-lhe à vontade para se apresentar, Josimar. Amém. Então, como ele disse, meu nome é Josimar. Meu contato a gente esteve comemorando aí outro dia, eu comentei brevemente com o pessoal. Muitos dizem que as pessoas vão para a igreja por causa de problemas, da dor, da dificuldade, né? Mas eu, na verdade, foi o contrário. Eu comecei a me interessar por isso porque eu via que todo mundo tinha uma fé e eu não. Então, eu comecei a ter contato com várias coisas e eu comecei a passar por tudo que existia na época que eu via. Eu trabalhava no centro de Curitiba, ali a gente tinha uma efervescência de culturas. Então, ali nós tínhamos espíritas, Hare Krishnas, tinha budistas, tinha as ciganas lendo mão, tinha os testemunhos de Jeová, tinha o pessoal pregando em praça pública, né? Mas eu pegava ônibus de manhã e eu via o pessoal fazendo o sinal da cruz quando passava na frente da igreja, eu ficava olhando aquilo, aí eu via as pessoas dizendo, o meu padroeiro é tal, minha padroeira é tal, e eu falei, puxa, mas cada um tem o seu, e qual que é o meu, né? Então, aquilo começou a me fazer pensar, até que um dia nós tivemos uma aula no ensino médio, que eu vi um carioca lá, ele se prontificou, porque ele disse, olha, se vocês são, no meio da aula, ele falou, olha, se vocês são descendentes do macaco, o problema é de vocês. Eu não sou, eu fui criado por Deus, né? E eu nunca tinha parado para pensar sobre aquilo. Eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. E aquilo ali me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Eu comecei a pensar, falei, rapaz, e eu, né? O que eu acredito? Então, eu não tinha pensado a respeito disso. Aí que eu comecei uma jornada, passando por tudo que é tipo de igreja, segmentos, leituras, livros, né? Fiz os mantras, passei pelo grupo de jovens da Igreja Católica, enfim, até que em cada ponto tinha sempre alguma coisa que me incomodava, né? Eu vim de família católica, mas eu nunca me vi católico. Eu participava por obrigação, porque era uma cultura que nós tínhamos que fazer primeira comunhão, tínhamos que fazer catequese e tudo mais. Enfim, e um belo dia eu entrei em igrejas evangélicas e eu tinha cabelo comprido, né? Então, quando chegava aquele momento do apelo, de chamar lá na frente, eu não tinha nem a oportunidade de pensar se eu queria ir. As pessoas me arrastavam, né? Um jovem de cabelo comprido, ele tem que aceitar Cristo agora, e me arrastavam lá para frente, né? Para receber a oração, para aceitar Jesus, mas eu nunca aceitei, que eu aprendi com meu pai que obrigado é pau de arrasto. Né? Então, eu nunca fui obrigado, vou aceitar um negócio que eu não quero, né? E fui indo de lugar em lugar, lendo várias coisas, até que um dia eu entrei numa igreja dessas bem pentecostais, bem avivadas, vamos dizer assim, né? Para não citar nomes, e aquelas que o varão senta de um lado e a varoa senta do outro, sabe? E eu com aquele cabelo comprido do lado dos varões já era um insulto, já era um incômodo para todo mundo, né? E então, mesma coisa, terminava o culto, fazia aquela roda em torno de mim, me mostrando a Bíblia, porque é desonroso você ter o cabelo comprido e não sei o quê, e eu ainda com aquele mesmo posicionamento, eu não faço nada que eu não queira. Mas a palavra, lá na frente, eu via aqueles pregadores, que nem uma metralhadora, e ele pregava lá e eu sentia cada tiro daquela palavra, aquilo mexeu comigo. Aquilo me prendeu. Então, tudo o resto eu ignorava, porque eu ia para ouvir aquilo. Aquela palavra queimava, entende? Então, aquilo ali mexeu comigo, aquilo me prendia. E outra coisa, o mover de Deus. Então, essas coisas foram o início ali para eu começar a ter contato com esse mundo, com esse universo.
E logicamente, sem ensino, sem... É a tua jornada pessoal, você com Deus, né? Mais tarde é que a gente começa a descobrir que existe um tal de escola dominical, que alguém vai ensinar. Só que nem deu tempo de eu aprender direito também. Aconteceu que nem o Tomé, já me colocaram para dar aula, né? E aí eu me vi assim num conflito interno. Puxa, como é que eu vou ensinar o que eu não me sentia com muita bagagem para poder ensinar? Eu vi na teologia uma possibilidade de me apropriar um pouquinho mais. Então, falando de mim, se diz quem é o Josimar? Eu sou alguém que acredita que a palavra é um tesouro que tem que ser escavado, e eu acreditei que a teologia pode me ajudar, me dar ferramentas para escavar esse tesouro. Que isso, hein? Muito bem. Mas o Wellington, você não se apresentou, viu? Quem vos fala aqui, o Wellington Mello, e nessa caminhada aí, nasci em berço cristão. E nessa caminhada com Cristo, teve um breve momento que eu me desviei. E depois que eu me desviei, vamos se dizer, desviei da instituição, não da crença em Cristo. Isso é muito claro posicionar aqui. A minha fé em Cristo sempre foi inabalável. Mas chegou a um certo ponto que eu comecei a sentir um vazio tremendo por dentro. Mas que era um vazio que você não consegue explicar. O que é isso? Parecia que tinha um buraco negro dentro de mim. E esse buraco negro eu comecei a tentar preencher com várias coisas. Tentei preencher com família, tentei preencher com dinheiro, tentei preencher com coisas do mundo, e nada preenchia esse buraco dentro de mim. E eu comecei a orar para Deus e perguntar: o que é isso? Né? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Fala diretamente comigo. E passava anos e nada acontecia. E mesmo sendo do mundo, era o famoso crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, tocava festa DJ no mundo, mas no domingo estava na igreja. Era basicamente isso, né? Era crente Tomando ceia. Tomando ceia. Não arrumava na última semana. Só não tomava ceia. E nada preenchia esse vazio, e anos orando, anos e anos passando e orando, aquele tremendo, até que chegou um dia que eu estava esgotado, já assim, literalmente esgotado psicologicamente, né? E as coisas, quando você anda em pecado, é complicado, né? Eu estava com a minha esposa nessa época, morando junto, mas não era casado, nem na igreja, perante a Deus, estava vivendo no pecado. Até que certo ponto eu decidi ir numa instituição, na igreja, e lá aconteceu algo incrível, que lá o missionário, até mandar um abraço para ele aqui, Marcelo Pereira, ele foi um divisor de águas tremendo na minha vida. Deus usa esse homem tremendamente, então minha gratidão pela sua vida, tá? Ele estava revelando um jovem da igreja, uma palavra que Deus deu para ele, para aquele jovem, e eu em pensamento eu comecei a questionar a Jesus. Cara, eu acho que isso daí é tudo combinado, isso daí deve ser tudo combinadinho por trás ali, é sempre a mesma coisa, é sempre isso, é sempre aquilo. Se isso é real mesmo, então fala diretamente comigo. Eu em pensamento questionando a Cristo no banco, fala diretamente comigo. Não é verdade? Isso tudo não é real? Se é Deus mesmo? Então fala diretamente comigo aqui, ó. Pra quê, meu amigo? A hora que eu falei assim, eu só vi o Marcelão aqui, ó, aquele olhão estralado pro lado, e falou: você. Aí, ó, de pé aí, vai pro meio do corredor. Ele mandou na lata, exatamente na lata, direto. Era 3 perguntas que eu ficava me questionando, né? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Me mostra o que eu faço para tirar esse vazio, né? A minha esposa, que eu tô no pecado, é para me casar, se regularizar? Não é, porque não é só minha felicidade, é a dela também. Então e aí? E outra coisa, onde que é o meu lugar? As 3 perguntas. Da hora que eu comecei a questionar, que ele falou: vai pro meio do corredor, ele bem assim: você não tá questionando a Cristo aí o que ele quer de você? Então sim, você vai ser pregador da palavra. E por isso eu tô te dando o curso dos jovens pregadores. E neste curso foi quando eu conheci esse ilustre homem. Foi um divisor aquele dia que já foi uma lapada já. Lá eu já vi tudo que eu sabia, meu amigo. Já fui naquele curso lá, tudo que eu sabia. Eu pensava que eu sabia alguma coisa e já saí meio turbulado lá. Eu falei, mas assim, turbulado, eu falei, eu preciso entender mais isso aí. Como assim? Tribulou, né? Literalmente. Aí ele falou, chamou a minha esposa e falou: ela faz parte do seu ministério, e sim, o seu lugar é aqui, né, no corpo de Cristo. Respondeu as 3 perguntas. E foi algo tão incrível que eu nasci no berço cristão e eu nunca tinha tido uma experiência daquela, porque eu não consegui ficar de pé. Eu lembro que eu caí de joelho no chão e parecia que Jesus, ele entrou por dentro de mim e me abraçou por dentro, cara. Eu não queria mais nada. Parece que todas as coisas do mundo, eu começo a me arrepiar já, parece que todas as coisas do mundo perdeu sentido. Parece que era tudo cerejinha
que não fazia mais significado. Eu só não queria que aquilo acabasse. E por incrível que pareça, parece uma bobeira, mas só passava uma coisa na minha cabeça que era só uma coisa, não saía isso, eu chorando e ficava passando. Como que o Senhor me enxergou no meio de 7 bilhões de pessoas? E aquele abraço interno que tudo que hoje nas minhas orações eu peço, deixa eu sentir só mais um pouquinho daquilo. Então, aquela experiência foi algo assim extraordinário, e foi aonde, por chamado mesmo, que eu busquei, falei, eu não posso pregar heresia, eu não posso levar heresia, então tem que buscar conhecimento. Foi onde eu busquei a teologia e começamos aí onde surgiu toda essa amizade aqui, que está aqui hoje, em busca de conhecimento para levar o evangelho com exatidão. Então, resumindo, é isso. Mas, dando continuidade aqui, eu gostaria de saber do nosso amigo e irmão César Moisés, o que te chamou para esse mundo da teologia? Como que aconteceu? Explana para nós entendermos tudo isso. Bem, eu ouvindo os testemunhos, a história de vida de todos vocês aqui, a minha não é diferente, né? Como uma pessoa nascida no interior aqui do estado do Paraná, eu tive a minha experiência com Cristo e eu acho que o que aconteceu com você é muito importante, o que aconteceu com o Josimar. No caso do Tomé talvez seja diferente, porque ele tem uma criação também, muito embora você tenha tido uma criação na igreja, né, dentro da igreja evangélica, numa família evangélica ele também teve. E o Luciel parece que também, né? Também, nasci. Então é um pouco diferente, né? Eu venho de uma família católica. Eu frequentava a igreja católica, eu fui o que eles chamam de acólito, né, numa linguagem mais formal, e numa linguagem mais informal eu era coroinha da igreja católica, auxiliando ali os padres, auxiliando na realização da missa. E eu cheguei a fazer minha primeira comunhão, tudo direitinho. E meus pais se converteram, passaram a ser protestantes, evangélicos. E até insistiram comigo que eu fosse fazer parte. Sabe? Eu falei, não, eu não vou fazer parte. Eu já tenho minha igreja, já tenho. Ok. E fiquei. E eu, entendendo como eu sou, ou como eu vinha a ser na vida mais madura, eu penso que foi providencial a maneira com que eu cheguei na teologia. Porque eu me converti na rua, né? Recebi um chamado de Deus na rua, literalmente. Eu estava na matinê na rua, né? Só acho que o Josimar que sabe o que é isso, vocês não sabem, né? Esses meninos aqui mais jovens não sabem o que é isso, mas eu e o Josimar sabemos. Eu imagino que seja. Você imagina. Foi por tabela. A festinha na rua, né? É uma festinha que terminava no máximo 10 horas da noite, porque era para menores mesmo. Eu tinha 14 anos na época. E naquele tempo tinha horário para voltar para casa. Tinha horário para voltar para casa, exatamente. Se não obedecesse, já sabe o que esperava a gente, né? E ali um frio tremendo, era dia 1º de junho de 1991. Você não era nascido ou era nascido? Não era nascido. Tomé? 93. 96. Não era nascido. O Jussiel era. 88. Mas era bem novinho. Você é de né? 98? 88. A carinha dele é para 98. 4 aninhos. 4 anos. 4 anos. Entendeu? Acabei de chegar em Curitiba. Com 4 anos cheguei aqui. 4 anos. 4 anos. E aí eu ouvi aquela voz que me disse que meu lugar não era ali. É uma voz interna, né? Não é uma voz externa, audível, que as pessoas possam ouvir. É você. Você consegue descrever isso que muita gente pergunta, Deus falou comigo. E as pessoas, às vezes, que não teve uma experiência, ficam se questionando, tá, mas como assim falou? Como assim Deus falou? Depende. Uma voz está falando? Como que foi para você, justamente essa experiência, conseguir frisar? O que é essa voz que você ouviu? Como é um sentimento? O que é? Tem como descrever? É possível? Não tem como? Não é possível descrever, e essa, inclusive, é uma discussão longa dentro das ciências da religião, na área da psicologia da religião. É discutido isso. Como é que se discerne essa voz, esses sentimentos, essas coisas, né? Então existem teorias que tentam dar explicações que sejam científicas para esses tipos de episódios, esses tipos de experiência, né? Pessoalmente não tem como descrever, e é justamente isso que me fascina dentro da experiência, né? Você contando a sua aqui, eu fiquei feliz porque eu não sabia dessa parte da sua vida. A experiência
ela é alguma coisa que nos segura, né? Ela nos delimita, ela nos firma. A experiência ela é importante por causa disso. Porque ela não vai ser retirada de você, porque você sabe que você estava consciente, você não estava fora de si, você não estava... Né? Você sabe o que aconteceu. É o meu caso. Então, assim, como é que eu não teria condição de descrever isso? Por nenhuma... nem me valendo de nenhuma teoria que eu já tenha lido da área, né, da psicologia da religião, eu não conseguiria descrever, porque realmente ela está fora de qualquer um desses padrões, né? E uma coisa interessante é que a experiência não é justamente um padrão. Ela acontece de forma individual, Isso é interessante. personalizada. Então, não tem como você matriciar. Sim. Tem como você criar uma matriz. Olha, é assim todas. É dessa porque forma que acontece. não é. Ela é imprevisível. Então, comigo, eu sempre me peguei pensando por que foi dessa forma. Uma coisa que parou de acontecer de uns anos para cá, porque a minha criticidade, ela pede que tenha que ser assim. Só que eu não tinha essa criticidade naquele momento. Mas eu viria a ter. E quem falou comigo sabia que eu seria dessa forma. Entende? Então, por isso que eu tive isso. Então, eu não saberia te explicar, mas eu sei que dentro de mim foi claro, seu lugar não é mais aqui. E eu fiquei assim, mas quem está falando comigo? O que é isso? Que sentimento é esse? Olhei para meus colegas, todos eles normais, na boa. E até esse momento, você não tinha uma crença em Deus ainda? Não, eu tinha porque eu era católico. Não. Sim, Cria em Deus, cria em Jesus Cristo e tudo. Só que eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. É muito diferente. Entendeu? Você ter uma crença cognitiva em Deus é uma coisa que a religião faz. Toda religião presta esse serviço. Umas mais, outras menos, umas de formas mais eficazes, outras de maneiras menos eficazes. No meu caso, eu tinha feito o catecismo. Eu pensei que toda essa parte católica veio depois dessa experiência. Não, então a experiência veio depois. Veio depois. Eu era católico. Então, assim, quando eu escutei isso, eu fiquei assim, e aí repetiu de novo. E eu fiquei pensando, o que eu tenho que fazer? Sair daqui, aqui não é mais meu lugar, mas ir para onde? Fazer o quê? Como assim? Momento de crise, né? Que todo mundo acaba tendo Que uma acontece. hora ou outra, né? A voz acontece. falou e sumiu depois, né? Não, porque só veio aquilo, né? E eu saí andando, né? E meio que parece que fui sendo direcionado, né? Direcionado, assim, saí andando. Eu fui parar lá na porta fui parar na porta da igreja dos meus pais. Só que o culto já tinha acabado. Né? O culto já tinha acabado. Eu andei por cerca aí de uns 1.200 metros, 1.500 metros, mais ou menos, assim, né? Até chegar lá. Assembleia mesmo. Não era Assembleia de Deus, era Igreja do Brasil para Cristo. E aí eu fui parar lá e tinha acabado o culto, um frio tremendo naquela época. Eles estavam para o lado de fora do muro da igreja, assim, já tinha ali poucas pessoas. Aí eu cheguei, porque eu fui procurar meus pais, que é aquela coisa, né? Eu precisava dividir aquilo com alguém, aquele negócio estava acontecendo, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. O que eu faço com isso? Não é? Como é que eu vou lidar A com crise isso? do jovem crente, cara. Não, mas o negócio é que eu não era. Né? Não, Só que tem uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer para vocês, mas vou encaixar já aqui. Eu cheguei e disse, olha, a partir de hoje eu quero servir a Deus também e quero fazer parte desse grupo e tal. E aí o pastor falou, então você se ajoelha aqui. Eu me ajoelhei ali na calçada, pro lado de fora, naquele frio, oraram por mim, eu levantei, fui para casa, meus pais, minhas 2 irmãs. E no outro dia, eu voltei com eles, aí vamos para o culto. Né? E aí chegamos muito cedo, a igreja fechada, nós fomos os primeiros a entrar, e aí tinha aquele costume de mulheres de um lado, homem, né, de outro. E eu me ajoelhei no meio, mais ou menos assim, da nave do templo. Meu pai foi lá na frente, quase que no primeiro banco, e eu fiquei mais para trás, aqui no meio. Me ajoelhei ali e falei, mas agora como é que ora? Porque eu era acostumado a rezar.
Mas orar, diz que orar é falar com Deus. Mas como é que a gente fala com Deus? Como é que é isso? Tudo novo, né? Tudo novo, tudo diferente. E eu fiquei ali, né, naquela situação ali, sem saber o que fazer. O que eu faço? E aí, de repente, eu comecei a falar em línguas. Nossa. Eita glória. No meio, sendo culto. Não, no meio do culto, não. No meio da minha oração ali, que não Da tinha chegado oração. ninguém no culto aí. Não tinha culto sim. nenhum. E aí eu fiquei mais assustado ainda, porque eu falei, o que está acontecendo comigo, né? Mas- Quebra de paradigma, Mais né? pessoal que isso é impossível. Católico. Mais pessoal que isso é impossível, né? Sim. Mas isso Porque geralmente você é levado por um momento, né? Tipo, às Sim, vezes mas o não pessoal tinha força. ninguém dentro da igreja. O pessoal às vezes força um louvor, força uma oração, né? Mais, Hoje mais eu sei desses fervorosa ali e Mas tal. naquele momento não Mas tinha esse isso. daí é literalmente o batismo genuíno. Mas né? é legal ver essa experiência que ela mostra como é pessoal, né? Pessoal. Pessoal. É pessoal. Total. E como ela é genuína. É. Mas isso aconteceu para que depois que você fosse criticar, Para que Você agora, acreditasse. exatamente, por causa da mente que eu tenho hoje. Eu tenho certeza. Exatamente. Hoje que já faz, foi um acontecimento Né? para o Senão futuro, no que caso. já faz 10 anos. Senão que você eu- ficaria, acho que, muito tempo ainda condicionado àquele ambiente do... Não, tenho que preparar todo um artifício ali para poder passar por isso. Senão eu não vou experimentar essa experiência, né? Então, assim, isso foi a quebra, literalmente, desse princípio. Eu acho que foi o seguinte, sendo sincero com vocês. Eu acho que com a mente que eu desenvolvi posteriormente, né, eu questionaria a veracidade Aquele fato. daquele fato. É, Exatamente. é isso. Mas não há possibilidade de fazer esse questionamento, porque ele foi muito pessoal, como vocês mesmos disseram aqui. Mais pessoal que isso não tem, né? Então, assim, só que é interessante lembrar, preciso lembrar aqui, que teve um episódio antes disso, que eu comecei a negociar com meu pai para sair. E meu pai não queria que eu saísse para rua e tal, fosse de noite, né? Para as festinhas, essas coisas todas. E numa dessas negociações, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai no culto primeiro, se você for no culto, aí depois você Isso. pode ir. Tá bom, eu vou, ué. Aí eu fui no culto, entendeu? E foi que aconteceu isso. Aí eu sentei lá no fundo, isso foi um ano antes. Ah, o ano. Isso foi um ano antes. Eu sentei lá no fundo e tô lá. Não vi a hora de acabar o culto para eu ir para minha festa. E o pregador que estava lá ministrando, ele me revelou igual o evangelista Marcelo Pereira fez com você. Ele olhou para mim e falou, ó, tá vendo aquele rapaz ali? Aí eu fiquei assim, né? Você aí. Aí eu levantei a mão assim, é você mesmo. Aí, porque tinha bastante gente na igreja e tal, né? Ele falou, ó, cadê os pais dele? Aí estavam na frente. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não precisam insistir para esse rapaz vir para a igreja. Nossa. Podem deixar ele à vontade. Na hora certa, Deus vai trazê-lo. Ele vai vir. Não precisa insistir, forçar, querer que ele venha na marra. Deixa, pode deixar. E eu vou dizer para vocês, Deus vai fazer desse rapaz um pregador do evangelho, bem assim. E outra coisa, para provar para vocês que é de Deus, ele vai viajar por muitos países. Começou a falar os países. Eu já fui na maioria desses países. Na hora que ele falou assim, o meu saudoso pai falou, esse homem tá blefando. Esse homem não conhece quem eu conheço. Exatamente, é isso Ele não mesmo. conhece Ele o que eu não sabe conheço. quem Ele não é sabe esse que eu sei. camarada, rapaz. Errou a mensagem, né? Entendeu ou não? E aí, eu fiquei sem entender, na verdade, né? Eu fiquei olhando assim, esse cara é maluco, né? Sei lá o que esse cara tá falando aí. Eu não entendi absolutamente nada. Nada daquilo fez sentido para mim. Fez sentido para as pessoas da igreja, mas para mim não fez sentido. Mas o meu pai duvidou, literalmente. Ele falava, eu duvidei, porque não tinha absolutamente nada que ver. Rapaz, eu morava em Goiuerê, amigo. 550 quilômetros daqui de Curitiba. Interior do Paraná. Sou filho de pessoas pobres, carentes. Então, assim, tem lógica aquilo ali. Mas é aí que está. As coisas de Deus não têm lógica mesmo. Lógica do ponto de vista terreno, humano. Né? Nosso.
né? Porque a lógica de Deus é completamente... Paulo já disse, né? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Paulo disse isso num contexto que se valoriza. Isso que é Corinto, gregos, que valorizavam muito a filosofia, sim, o pensamento crítico, o pensamento lógico, né? Então, assim, obviamente que, do ponto de vista humano, fazia sentido. E aí acontece esse negócio comigo um ano depois, praticamente. Acho que talvez um pouquinho mais de um ano. Essa conversão minha na rua. E o batismo no Espírito Santo no segundo dia. Assim, então, com pouco tempo, eu estava ajudando na igreja a fazer as coisas, mesmo sendo jovenzinho. E aí teve uma festividade na Assembleia de Deus lá em Goiânia, que foi a confraternização de jovens. E eu fui lá para participar dessa confraternização de jovens. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquele mover, naquele tempo, batismo no Espírito Santo, era igual tiririca. Dava em qualquer lugar, entendeu? Acontecia em qualquer lugar. Né? Hoje em dia é aquilo que o Luciel disse. De repente tem que ser forçado, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, aqui é o meu lugar. Até um ponto que nós vamos discutir depois, esse esfriamento. Sim, é importante. Aqui é o meu lugar. Essa igreja aqui que é a igreja que eu devo pertencer. Veio literalmente do meu coração. Fazer parte dessa comunidade aqui. Que era o Brasil para Não, Cristo. Não, eu era do Brasil... Aceitei na rua, fui no Brasil para Cristo, aí formalizei ali, só que não era batizado em águas ainda. E aí, quando eu fui na Assembleia de Deus assistir a festa, aí eu senti no coração que ali era o meu lugar. Foi na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Eu fui falar com meu pai falou, mas rapaz, não tem lógica. Esses dias você entrou na igreja, já quer ir para outra igreja? Eu falei, não, pai, mas... Já começou. Já começou daquele jeito, né? Entendeu? É uma questão de identificação e tal. Não devo ter usado essa palavra, porque não tinha um universo vocabulário tão amplo, mas eu senti que ali é o meu lugar. Mas o que acontece, né? Deus tem os caminhos dele. Meu pai não quis ir e tal, depois teve uma situação lá de uma situação lá que não foi muito legal e ele pegou e resolveu sair. Né? Quando ele saiu da igreja, aí ficou lá e tal. Fomos parar lá na Assembleia de Deus, teve jeito. E lá eu fui batizado em águas, e lá eu pertenci e pertenço até hoje. E lá, poucos dias depois, começou um curso básico de teologia, que era da ESTEADEB, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É um curso que começou no Nordeste e se utilizava a coleção Ensino Teológico da CPAD, que são os livros pockets, assim, um livro de bolso, pequenos livros de bolso, que era uma coleção de livros. Missionário finlandês Ulrich Bergsten era um dos autores, tinha alguns autores americanos, tinha alguns autores brasileiros também, como o pastor Anísio Batista Dantas, lá com área de homilética, enfim, vários textos, né? Eu tenho uma grande parte dessa coleção até hoje, e eu comecei a estudar, e isso foi em 1992. Você está me perguntando sobre a teologia. Eu estou te falando, eu comecei a estudar teologia em 1992. Entendeu? Quantos anos você tinha nessa época? 15 anos. 15? Eu tinha 15 anos. Novo, eu era o mais jovem da turma. Meu pai era aluno da turma, né? Dessa primeira turma. Nem aproveitou muito as matinê? Não, eu parei, né? Ele era diferente do que você, né? Ele era aquele adolescente esquisito que Deus chama cedo, né? O cara já começa a falar, puxa vida. Deus me chamou pro negócio, cara. Então, com 15 anos você não fez nada. Não, e aí eu comecei... eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou fazer, viu? Não, porque assim, com que idade, né? Com que idade seu pai e sua mãe deixam você começar a sair, assim, alguma coisa? É por volta dessa idade, né? A partir dos 12, 13 ali, você já consegue no mercado, pelo menos, comprar alguma coisa, né? Sim. Mas pra você sair num lugar que você vai ficar até 10 horas da noite, pô... Naquela época ainda, né? Sim, naquela época. Você começou a sair. Falei, Deus já chegou e podou as asas rapidinho. Já. Foi. Não vai não. Não vai não. Não vai não. E eu comecei a estudar teologia então em 92. Só que não foi para frente esse núcleo, infelizmente. Ele não caminhou. E aí nós paramos, né? Esse curso parou. E ele só veio se reiniciar, para mim, no meu caso, em 96. Já com o IBADEP básico, que também não foi, infelizmente não caminhou, porque a questão do estudo, você sabe como é que é. Precisa ter persistência.
Mas eu nunca deixei de fazer estudos pessoais, porque meu pai sempre foi muito leitor, comprava muitos livros e eu sempre utilizei a biblioteca do meu pai, né, a pequena biblioteca dele, poucos livros ali, mas eu sempre utilizei para ler. Então, essa coisa da leitura sempre me acompanhou. Legal. Até que, em 1998, eu fui trabalhar com a Mocidade, em Goiuerê, sendo um dos dirigentes, não era nem coordenador, dirigentes, que tinha um coordenador. No meu tempo mesmo que eu aceitei, a Jesus era presidente da Mocidade, era uma maior honraria, né? Depois passou a ser mais moderna e coordenador de jovens. E aí tinha os dirigentes, eu era um dos dirigentes, eu acho que era o terceiro, né? O nível mais baixo da pirâmidezinha ali, eu era o dirigente. E eu tive uma ideia de, como a família da minha esposa é pioneira da igreja lá em Goiuerê, eu pensei o seguinte, eu falei, acho que eu poderia escrever essas informações da fundação da igreja, tem essas fotos antigas aí, da década de 50, tem essa coisa toda, acho que podia dispor num mural lá da igreja. E aí surge essa ideia de fazer isso, e diante disso evoluiu, porque a quantidade de material era grande, ali no saguão da igreja ali, e acabar promovendo um tumulto, que é o que a gente não queria. Então vamos fazer um jornalzinho, a gente pega um encartezinho, dá para as pessoas olham. Mas para o jornalzinho também ficou muita informação. Aí veio a ideia, por que você não faz um livro? E aí nasce a ideia do primeiro livro, que foi escrito História da Assembleia de Deus em Goiuerê, lançado em 1999, com 64 páginas, que é a mesma quantidade de páginas de uma revista escola dominical de aluno. Que legal. 64 páginas. Como tudo começou. Como tudo começou, exatamente. E aí, nesse mesmo ano, eu passei a ser professor de escola dominical titular, né, que até então eu sempre cobria uma falta aqui, outra falta ali, passei a ser professor e superintendente de escola dominical. E aí, as coisas começaram a descortinar. Publiquei o primeiro artigo na CPAD, numa revista chamada Pentecostes, que tinha sido criado naquele ano. Aí veio o primeiro artigo, aquilo já deu uma mexida. E posteriormente vim para Curitiba, passei 2 anos aqui, voltei para o interior do Paraná, né, passei 2 anos aqui, 2000 e 2001. Aí voltei para o interior do Paraná. Aqui eu comecei a fazer faculdade de letras, mas não deu certo, né, porque eu acabei ficando desempregado, voltamos. E ali eu fiz o vestibular na Universidade Estadual do Paraná, que naquele tempo era FECILCAM ainda, né? Hoje faz parte desse consórcio de várias instituições que formou a Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, mas naquele tempo era FECILCAM, e eu comecei a fazer a pedagogia e abri o núcleo do IBADEP. Eu mesmo abri o núcleo, falei, vamos começar o curso, e eu vou dar aula. Então fizemos o... E aí o início é esse é o início de teologia. De lá para cá veio naturalmente só. E de lá para cá só vem aprendendo que não sei quase nada. Vamos entrar no... Vamos entrar na questão do tópico hoje, então, que é o nosso propósito, até para que todos possam compreender. Muita gente não tem essa ideia de igreja, né? Às vezes fica pensando, não consegue nem separar o que é igreja, corpo de Cristo, o que é igreja, instituição, qual a relação, qual que foi a história, né? Então, esse é o propósito hoje, nesse período que nós temos, de pegar lá desde a igreja primitiva, tentar extrair o máximo de informação e conhecimento do homem, até a igreja moderna. Vocês acham interessante já dar início ali da igreja primitiva, ou compreender já do versículo lá de Mateus 16, 18, onde Cristo estabelece a igreja no seu corpo, em Cristo? Desse versículo, Mateus 16, 18. Aí começa, né? Será Qual que é a tua interpretação dele ali? Que já está inserida na igreja é essa? primitiva, né? Será que é a Que igreja? igreja é essa? Ditos. Não fiquem com medo de errar, qualquer coisa a gente corta. Gente, é o seguinte. A gente vai falar, obviamente, sobre isso. Mas se a gente parar para pensar, se fizer um contraste entre a principal mensagem de Jesus, que é o reino de Deus, e igreja, você vai ver que tem 3 referências sobre igreja em Jesus. E cerca de 90 referências, dependendo a tradução, dependendo da forma que se vê, ou no mínimo 65 referências sobre o reino de Deus.
Então, a mensagem do Evangelho é o anúncio de que o reino de Deus chegou. Então, a mensagem do Evangelho não é conteúdo doutrinário. Já começa por aí. O pessoal pensa que mensagem do Evangelho é o conteúdo doutrinário. E qual conteúdo doutrinário? Da sua denominação. Não é. Isso é importante. Esse é o primeiro erro que precisa ser corrigido. Evangelho não é o conteúdo doutrinário da sua denominação, nem da tradição cristã grande, não. O desenvolvimento doutrinário é uma coisa muito posterior. A mensagem do Evangelho é simples e direta. O reino de Deus chegou. Maravilha. Esse é o conteúdo da mensagem do Evangelho. Certo? Exato. Certo. Esse é... Essa é a base de tudo. Não, esse está aí, está na Bíblia, não tô inventando nem nada. Inclusive tem texto que vai descrevendo Jesus estava pregando o reino. Sim, o reino, que é isso aí. É literalmente o que o texto está dizendo. Jesus estava pregando o reino. E os judeus esperavam o reino. Só que como que os judeus esperavam o reino? Político. Chama-se expectativa judaica. Então, a expectativa judaica foi a coisa que atrapalhou os judeus de enxergarem Jesus como o Cristo e como Messias. Entendeu? Foi a coisa que atrapalhou. Aí, disso aqui eu tenho uma dica para o pessoal que está nos assistindo. A sua visão e a sua expectativa das coisas atrapalha você enxergar as coisas de fato. Exato. Então, por exemplo, se você já fechou aí, esse cara está falando heresia, pronto, você já não vai aprender mais nada, já acabou. Então, assim, se você não tem condição de ouvir alguma coisa que contradiz o que você acredita, então você perde a possibilidade de crescer. Tem um exemplo que eu uso na escola dominical com o pessoal lá, que é a respeito do entregador, né, da transportadora e dos correios. Que às vezes a sua encomenda vem pela transportadora e às vezes vem pelo correio. Mas você nunca para pensar, para perguntar, né, sobre a vida particular do pregador, do entregador, né, seja da transportadora ou do correio. Você não quer saber detalhes pessoais a respeito dele, se ele é fiel à esposa, se ele está quanto tempo já trabalhando naquilo ali. Você está preocupado com o pacote que você comprou, você quer que chegue. Então, o nosso crescimento, eu sempre compartilho isso lá, ele está realmente comprometido quando eu estou apegado ao mensageiro e eu esqueço o conteúdo da mensagem que está se trazendo, que é um risco, porque eu acabo refutando e criando essa barreira onde eu deveria estar construindo pontes para manter esse equilíbrio que nós comentamos aqui, né, antes de iniciar a gravação. A gente acaba construindo muros gigantescos aonde a gente pode estar crescendo, evoluindo enquanto cristão, enquanto igreja. Tem um ponto importante nisso aí, inclusive para o entregador. Para ele entender que o pacote é mais importante. É mais importante. É mais importante. Exatamente. E em muitos casos ele dá a vida pela mensagem. E a hora que tem entregador que abre o pacote para ver o que tem Tem uns que olham dentro. Mas você me permite... Foi na contraluz do sol. Hoje é até esse cheque aqui. Hoje é até pouco. Mas eu comprei muito livro na vida. Esses dias eu fiz uma aquisição... justamente por causa das promoções que estão acontecendo, não é nem Black Friday, não, é outra coisa mesmo, já estava acontecendo a promoção, e chegaram 4 livros esses dias. Então eu comprei muito livro, e essa metáfora do entregador que você deu. Mas eu diria, se você me permite, pegando a tua metáfora, que eu achei legal, genial, que ela tem que começar anteriormente. Essa metáfora, em que sentido? Eu pego esse livro, ou esses, né, que escrevi aí com a minha filha. Como é que ele foi produzido? Quais foram as fontes de pesquisa dessa pessoa para escrever esse livro? Sim. Essa pessoa se baseou em quê? Qual é a linha de pensamento dele? Isso muda tudo. Porque isso muda tudo. Você está me entendendo ou não? Isso muda completamente. A produção do conhecimento obedece a determinados parâmetros, obviamente. Né? Mas ela não é neutra. Não existe produção de conhecimento neutra. E da mesma forma como não existe produção de conhecimento neutra hoje, o Evangelho de Mateus não é neutro. Ele tem uma tendência, a tendência direcionada a falar com o público-alvo para o qual foi destinado esse Evangelho, que no caso são os judeus. Certo? O que estava sendo substituído? Estava se substituindo a lei mosaica e a religião oficial de Israel, o judaísmo, pelo quê?
pelo Evangelho de Jesus Cristo e já no momento que o texto de Mateus é produzido, pelo cristianismo. Está entendendo? O público-alvo do texto de Mateus é um público que precisa sofrer uma metanoia, uma transformação de água para o vinho. Ele tem que sair desse pensamento judaico para um pensamento cristão. Precisa de uma desconstrução total. Total. E uma ruptura. Uma ruptura, exatamente. Então, isso é fundamental para se entender um evangelho, texto literário. Agora estou falando do texto literário. Antes, quando eu falei que o conteúdo do evangelho é o reino de Deus, eu estava falando da mensagem de Jesus. Agora eu estou falando de evangelhos, no plural, me referindo aos 4 evangelhos. Os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o 4º evangelho, que é o de João. Esses evangelhos, ele tinha um público destinado, né, um público inicial, que não é a gente. No caso de Mateus, é para judeus, diretamente. No caso de Marcos, é para romanos. Você vê que não tem nenhuma explicação da cultura judaica no evangelho de Marcos. Ele é um evangelho enxuto, 16 capítulos. O de Mateus, 28. E o de Marcos é a fonte para o de Mateus e para o de Lucas. Isso é que chama atenção. Então, quando você cita esse versículo faz todo sentido para a audiência de Mateus, porque já existe igreja no tempo que o evangelho de Mateus foi escrito. Já existe a igreja. Já existe a igreja formalizada, inclusive quando se tem alguém que está em desacordo com a doutrina da igreja, com a palavra de Deus, com qualquer coisa, é levada essa pessoa para a igreja da forma como foi instruído por Jesus, para que essa pessoa seja punida se ela não ouve o primeiro que vai lhe aconselhar, o primeiro que se reúne com outra pessoa e vai de novo, né? Tá certo que ele fala das portas do inferno não prevalecer contra ela, etc. Mas depois tem um outro texto que fala sobre quando você vira o teu irmão numa situação, né, fora das coisas de Deus, você falar com ele, depois você chamar outro. Então são esses 2 textos que estão ali, que fazem sentido só para uma audiência onde já se tinha igreja estabelecida. Sem igreja estabelecida não fazia sentido. Mas nesse momento a igreja ainda não era institucionalizada. Não, né? institucionalizada não. Era um grupo organizado. Já era um grupo era um grupo não. E aí é uma coisa que precisa grupos. é uma coisa que nós precisamos já corrigir aqui, né? As comunidades de fé do primeiro século, elas já eram bastante plurais. Nunca existiu essa homogeneidade que a gente tem um pensamento aqui. Que era um grupinho ali. Não, que tinha um grupinho ali que pensava exatamente igual. Não, pelo contrário. Enquanto a igreja era formada por judeus, ela tinha um tipo de desafio. Quando ela começa a ser formada por gregos, ela tem outro tipo de desafio. Por quê? Porque o judeu não conseguia romper totalmente com os costumes judaicos. E ele começa a querer impor os costumes judaicos sobre o gentio, como, por exemplo, a circuncisão. Não, vocês têm que se circuncidar. Mas como assim? Nós aceitamos uma fé que tem essa exigência? Não. No cristianismo não tem essa exigência. A fé cristã não pede que se tenha circuncisão. Não existe isso. Mas o judeu, ele está acostumado com a ideia de que você, para estar puro diante de Deus, você tem que fazer esse procedimento. Então, assim, houve um desafio muito grande no início, que foi separar o que era cultural e judaico do que era essencial e cristão. Então, foi uma caminhada difícil e a gente vê isso lá no capítulo 15 de Atos. A gente enxerga já essa situação que eles sentam para resolver. Antes, no capítulo 6, a gente já vê que tem um problema, né? As viúvas gregas não estão sendo atendidas, estão sendo preteridas na assistência social em relação às viúvas que são judias. E aí eles separam. E os homens que são separados ali são todos eles gregos, os nomes são gregos. Então o que se faz? Vamos separar grego para atender esse público. Então, assim, o grande desafio da igreja é justamente entender o que é cultural, temporal e o que é celestial. E o que é celestial é algo assim, desse tamanho. Então, praticamente, desde esse tempo, a cultura vem influenciando... Por quê? Porque nós somos pessoas... Os seres humanos são seres culturais. O que difere a gente do animal? A razão, que consequentemente produz cultura. E o sentimento de pertencimento. Né? Sim, e isso é da cultura, inclusive. O sentimento de pertença é da cultura. Agora, me corrija se eu estou errado, mas eu acho que junto com isso nós tínhamos ali um processo também
de uma mudança na cultura através do helenismo também. Né? Sim, exatamente. Que já tinha acontecido no período interbíblico ou intertestamentário, que a gente não vê. Ou seja, na verdade, Josimar, bem lembrado, a transformação que acontece no mundo antigo por conta do Império Macedônio, né, o Império Grego, é sem igual. Só que a gente não vê isso por quê? Porque a gente finda o texto do Antigo Testamento dentro do Império Medo-Persa, entendeu? Que sucede o Império Babilônico. E que usa aquela mesma tática de não acabar com as culturas, com as celebrações religiosas. Sim, né? sim, Quer manter um equilíbrio ali. Deixa sobreviver, Deixa entendeu? sobreviver. Mas o Império Macedônio, né, que foi curto, mas foi muito profundo no sentido cultural, ele influenciou a cultura de uma tal forma que as divindades romanas as divindades romanas eram divindades gregas com outros nomes, com os nomes latinos. Exato. Mas para você ver, o romano, ele conseguiu dominar o Império Grego pela força, mas não pela cultura. A cultura grega, ela permaneceu e era a língua dominante na época. Então, isso é extremamente importante de se entender, que quando a gente vem para o Novo Testamento, o mundo é completamente diferente do Antigo. Primeiro que nós temos um período de 400 anos entre uma coisa e outra. E aí, esse período de 400 anos é onde acontecem todas essas transformações, e inclusive vem um império inteiro, que a gente não vê ele na Bíblia, mas ele tem toda a influência, inclusive da língua, e essa influência é extremamente necessária, inclusive para conceitos teológicos que nós vamos ver dentro do Novo Testamento que não existiam no Antigo. Porque só existia dentro da cultura grega que foi possível. Por exemplo, dentro da cultura do mundo antigo, né, do Antigo Testamento, como é que é a antropologia do Antigo Testamento? A antropologia do Antigo Testamento é integral, é monista. Antropologia única. Então, se você morre, o seu corpo não existe a sua alma vagando em algum lugar. Ela tem a possibilidade da ressurreição, conforme a gente vê no texto lá de Daniel, capítulo 12, que surge, né, depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles não tinham ciência de algum lugar especial onde ficavam a parte imaterial dos mortos. Ou seja, dentro da antropologia judaica, você não tem alma, você é alma. Você não tem corpo, você é corpo. Então, a sua alma precisa do seu corpo para ela existir. Fora do seu corpo não tem alma. Só que esse conceito foi desenvolvido pelos gregos. O platonismo desenvolveu isso muito bem. Então, a alma existe num lugar fora do corpo, que é o lugar primordial da gente. Então, essa ideia depois ela é fundamental no Novo Testamento, para colocar o teu corpo aqui no pó e colocar a tua alma em outro lugar. Então, sem essa ideia desenvolvida e sem a língua produzir isso, você não tinha esse conceito no Novo Testamento. Nós vimos recentemente, professor, na faculdade, inclusive, essa questão de que a revelação bíblica ela foi gradual. E trazendo progressiva. É a noção, né, de revelação progressiva. Exatamente. Então, é importante, né, quem está assistindo entender isso. Por que é importante você buscar por conhecimento? E é a nossa proposta aqui. Assim como a revelação bíblica ou divina ela foi progressiva dessa forma, justamente o que o professor acabou de falar aqui é justamente essa questão aqui que eu achei muito bacana, assim. Porque se aconteceu realmente e dessa forma, e a gente percebe agora o professor falando, cara, eu não posso limitar, eu não posso parar de aprender. Em momento algum, se eu quero ser uma pessoa conhecida, não pelo meu conhecimento, mas se eu quero amadurecer na fé, principalmente, se eu quero começar a ouvir coisas novas e entender, pô, está acontecendo dessa forma, mas foi por conta disso. E para aquele negócio que eles falam sobre o mercado financeiro lá, inclusive, né? O mercado está mostrando hoje o que já aconteceu no passado, o que já se refletiu lá atrás. Então, trazendo para hoje, né? O incentivo nessa parte do estudo, da busca pelo conhecimento, justamente por isso. Porque nós não podemos limitar a ideia de que Deus já revelou tudo, nesse sentido de que vocês não têm mais nada para aprender. Porque se eu partir desse princípio, eu vou parar de estudar, eu vou parar de me aprofundar, acabou o jogo. Aí quando Deus se manifestar e querer mostrar e revelar alguma coisa nova para mim, não contra a Bíblia, mas algo que ele ainda não tenha mostrado, que talvez não tenha ficado claro
para mim por conta justamente da linguagem e do conhecimento histórico que eles tinham naquele momento. Aí eu tô me limitando, eu tô me sabotando, como eu faço lá no mercado às vezes. Eu tô me sabotando, eu não tô permitindo eu amadurecer, eu crescer nessa área. Né? Então, muito bacana essa parte aí. Fazendo até essa ponte, os desafios, até perguntar, a gente entendeu quais foram os principais desafios dos primeiros cristãos, né? E eu acho que o maior deles mesmo foi essa quebra de cultura. Quebra de cultura. Porque, cara, a cultura, ela fica uma raiz no teu inconsciente, Sim, que te prende, mais te do que você aprisiona possa de um pensar. jeito. E se a gente fazer uma ponte de lá pra cá, hoje a gente vive a mesma coisa. Mas Agora ainda tá perdendo um pouco, mas até poucos anos atrás, nas próprias instituições, para quebrar a cultura que você não poderia correr de calção, por exemplo, meu amigo! Você entendeu? Foi o meu caso lá no início, nos primeiros dias de festa. Que não poderia assistir TV, por vocês exemplo. nem viram direito, talvez. Eu vi isso, experimentei isso. Mas eu acho assim, a gente não pode perder o raciocínio da tua pergunta, que ela é importantíssima. Quando Jesus fala ali naquele texto, né, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, do que ele está falando? Falando da morte, Em não é? primeiro lugar, ele não está falando de uma instituição. Esqueça isso. Em primeiro lugar, Jesus não está falando de uma instituição. Tá? Isso é muito importante de se entender. A questão que está ali, em primeiro lugar, naquele momento ali, é a questão do seu corpo, que vai sendo formado de forma mística. O povo, tá? Que vai se juntando em torno da mensagem de Jesus e que forma esse corpo, que está ali a utilização da palavra eclesia. Né? Poderíamos considerar hoje como se fosse duas igrejas, a visível e a invisível. O corpo de Cristo é a instituição, e pode ter muitas pessoas que estão dentro da instituição e não no corpo, e muitas pessoas que podem estar fora da instituição, mas dentro do corpo. Mas aí é que tem essa tá. possibilidade. Mas aí, aqui, né, quando a gente vai colocar essa questão como você está colocando, aí a gente já está falando de instituição. Ali Jesus não está falando disso. Nem existia ainda. Não existia. Existia quando Mateus escreveu. Ali eles tinham Existia já as igrejas, né, as comunidades de fé. Eles tinham uma identidade. Já. É uma identidade cristã ali. Então, assim, quando Jesus diz isso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele não está falando de uma instituição. Porque se ele estivesse falando de uma instituição, a pergunta seria muito simples. De qual? Mas essas comunidades não tinham um local físico, uma estrutura física. Olha, como que se organizava? Exatamente, como que se organiza? Como que essas primeiras comunidades organizavam o culto deles? As igrejas eram domésticas. Absolutamente domésticas. O primeiro templo de que se tem notícia que surge é no segundo século. Meados do segundo século. Os dados mostram isso. Pode ser alterados por conta de alguma outra descoberta. Ali com Justino. Mas os dados hoje mostram que a partir do segundo século é que você vai enxergar um primeiro templo já público, assim. Alguma coisa que você pudesse dizer ali é um templo. Mas as igrejas eram domésticas, nas casas. Ou seja, era alguma coisa informal. Era a necessidade de estar junto. Isso, porque a ideia o sentimento de comunidade. Entendeu? Sim. Então, assim, entender a igreja como hierarquia, como hoje é entendido, é alguma coisa completamente alienígena para o que Jesus falou. Isso não é bíblico, né? Não. É completamente histórico, criado historicamente e culturalmente, mas não é bíblico. Perfeito. Entendeu? Existe algum registro de como era essa reunião? Liturgia, esse tipo de coisa? Paulo parece mostrar alguma coisa, mas eu não entendo que o que Paulo fala sobre isso seja uma liturgia rígida dentro do que a gente poderia entender hoje como se fosse um modelo absoluto. Porque Paulo ministrava para uma diversidade de culturas, né? E ele diz que ele foi constituído apóstolo dos gentios e ele falou mais a gentios, mas também falou a judeus. E aí precisaria se analisar isso em cada contexto, como é que era em cada contexto. Em cada uma dessas comunidades de fé que Paulo se dirigia, ou porque foi fundador, ou porque foi o discipulador posterior, etc. Mas é sempre importante entender que nós estamos lidando com alguma coisa que nós estamos afastados milênios,
E não tem muitos dados, os dados são poucos. Ou seja, qualquer história não é da igreja, não é do cristianismo, do pensamento cristão, da teologia, de qualquer coisa. A história tem um quê de ficção, tem um quê de preenchimento imaginativo, porque não tem condição de você reconstituir, tá? A cena, né? Não tem. É impossível você reconstituir, entendeu? E eu falo aqui como historiador, não estou nem falando enquanto crente, estudioso da teologia, não. Estou falando enquanto historiador. É praticamente impossível.